Nós já aprendemos o que são equações e agora nós vamos ver o que são as inequações. Percebam que o início da palavra começa com esse in, e geralmente o in é alguma palavra que é o oposto daquela que não tem. Então, inequações se remete às equações, mas de uma forma diferente. Então, olha só, nós vamos ver o que são as desigualdades, os símbolos, as simbologias das inequações e como a gente soluciona, como a gente resolve uma inequação. Então, primeira coisa, a gente vai lembrar sobre os símbolos. Quando nós temos aqui esse símbolo, quer dizer que é maior. O número ou o valor que vem deste lado é maior do que o que vem deste lado. Quando um número está na frente desta pontinha, quer dizer que ele é menor do que o número que vem depois. Então, esse símbolo indica menor. E quando tem esse traço embaixo ou na diagonal acompanhando a parte de baixo, quer dizer que é maior ou igual, e aqui menor ou igual. Então, toda conta que aparecer no lugar do igual aqui no meio, aparecer um desses 4 símbolos, nós temos uma desigualdade. Por quê? Vamos lembrar lá das equações. Se nós tivéssemos, por exemplo, aqui, x mais 2 igual a 3. Aqui nós temos uma igualdade, quer dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Então, nós teríamos que pensar que número mais 2 dá 3. É 1. Então, nas equações, a gente tem igualdades, porque um lado é igual ao outro lado. Já aqui, nós estamos dizendo que esse lado, x mais 2, este membro, é maior do que o segundo membro. Então, é uma desigualdade. Então, sempre que nós tivermos um desses 4 símbolos, são desigualdades. E como que é a solução? Por exemplo, aqui, nós estamos dizendo que x é menor que 4. Então, a gente não tem como saber exatamente qual é o valor de x, mas a gente vai saber que x pode ser qualquer número desde que seja menor do que 4. Então, a gente vai lembrar lá das retas numéricas. Tudo que vem antes do 4 pode ser o valor do x. Aí, a gente vai prestar atenção se está dizendo que é no conjunto dos números inteiros ou no conjunto dos números naturais. Se diz nos conjuntos dos números reais, podem ser os números positivos como negativos. Então, tudo depende do enunciado da conta. Nesse caso, não está dizendo nada, então a gente considera todos os números reais, então podem ser os números negativos também. Já nesse outro exemplo, vocês percebam que tem o igual aqui junto, então está dizendo que y é maior ou igual a 5. Então, o y pode ser o valor 5 ou qualquer número maior do que ele. Tá, quando que a gente usa isso? Então, vamos voltar lá nas equações novamente. Lá nós tínhamos a solução, aqui a gente disse que x é igual a 1. Então, se x aqui é igual a 1, tem um único valor para x. O x tem que ser 1. Já aqui, se nós tivéssemos uma inequação, nós descobriríamos o valor dessas letras e aí poderia ser 5 ou qualquer número maior do que 5. Aqui apenas números menores do que 4. Aqui a gente pode interpretar o que os símbolos querem dizer. A forma que a gente vai resolver uma inequação é da mesma forma que as equações, com algumas observações que a gente deve tomar cuidado. Então, vamos ver como que a gente soluciona uma inequação. Então, aqui eu tenho 3 exemplos para a gente dar uma analisada. Então, lembrando, nós temos aqui o símbolo, o primeiro membro e o segundo membro, e este símbolo aqui é uma desigualdade que forma uma inequação. A forma que a gente vai resolver é a mesma da equação, letra para um lado, número para o outro. Então, aqui o x está na frente da desigualdade, né? Cuidado que não é uma igualdade, porque não é o sinal do igual. É uma desigualdade. Então, a gente vai copiar o x, copia o sinal aqui exatamente igual do que tem na linha de cima, copia o 7, e aqui a mesma ideia lá das equações. O oposto do mais 5 é menos 5. Então, percebam aqui que não mudou a forma de resolver. X maior, 7 menos 5 é 2. Então, aqui, para que essa desigualdade seja verdadeira, o x pode ser qualquer valor maior do que 2.
Por quê? Vamos conferir aqui, ó. Se eu colocar o 2 aqui no lugar do x, 2 mais 5 é 7. E aí eu teria 7 igual a 7. Ao invés de ter esse símbolo de maior, teria o sinal do igual. Então, por isso que não pode ser 2. Se eu colocar 3 ou qualquer outro número maior do que 2, vai dar sempre, essa soma sempre vai ficar maior do que 7. Então, essa desigualdade vai ser verdadeira para qualquer valor que seja maior do que 2. A gente não precisa especificar qual é o valor, desde que seja qualquer número maior do que 2. Vamos resolver outra aqui. Temos apenas um termo com a letra, então a gente copia aqui. Menor que 8 menos 5. 3x menor que 3. Aqui a multiplicação, o oposto da multiplicação é a divisão, então x é menor que 3 dividido por 3, então x tem que ser menor do que 1. Então, o x vai ser qualquer número menor do que 1, 0 ou qualquer número negativo. Quando eu for substituir aqui, qualquer número menor do que 1 vai fechar para que seja esse lado aqui, esse membro menor do que 8. Vamos para mais um exemplo, então. Nós temos aqui todos os termos negativos. Nós sempre temos que cuidar quando a letra, nesse caso o x, né, incógnita, está negativa. Ele nunca pode ficar negativo, porque a gente quer ter a resposta do x e não do menos x, ou da letra que estiver na inequação. Então, nós sempre vamos multiplicar por menos 1 quando ele estiver negativo. Então, pode colocar lá do ladinho o menos 1, se quiser colocar o pontinho na frente. E aí, a gente vai ter que tomar esse cuidado, porque como vai inverter os sinais, aqui nós também temos um sinal, e esse sinal também vai inverter. Então, olha como que vai ficar. Menos com menos fica mais, então vai ficar x. Menos com menos, mais 10. Aqui vai inverter. Estava maior, igual, vai ficar menor, igual, menos com menos, mais 2. Percebam que tudo ficou igual, não tem muito mistério, só não pode esquecer de inverter a desigualdade. E agora resolve do mesmo jeito. X menor ou igual a 2 menos 10. X menor ou igual a menos 8. Então, aqui, para essa desigualdade ser verdadeira, o x pode ser menos 8 ou qualquer número menor que o menos 8. Se nós formos substituir o menos 8 no lugar do x, vai ficar mais 8, né? Porque menos com menos é mais. Vou fazer aqui, ó. Menos 8, menos 10, maior ou igual a menos 2. Aqui fica mais 8 menos 10, maior ou igual a menos 2, e a gente sabe que menos 2, e no caso aqui a gente interpreta como? Que menos 2 é igual a menos 2, porque pode ser maior ou igual. Se a gente substituir por qualquer valor menor do que o menos 8, por exemplo, menos 9, vou fazer aqui novamente a conta. Nós vamos ter aqui mais 9, menos 10, maior ou igual a menos 2. Aqui vamos ficar com menos 1, que a gente sabe que é maior que o menos 2. Se a gente substituísse, por exemplo, por menos 10, daria 0, que 0 também é maior que menos 2. Então, também aceita dessa forma a conta. Então, vocês percebam que a forma de resolver é a mesma das equações. O único detalhe que tem que cuidar é quando a incógnita estiver com o sinal negativo, porque aí tem que inverter também aqui o símbolo. Fora esse detalhe, a maneira de resolver é sempre a mesma das equações. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para as atividades. Uma boa aula e até o próximo vídeo.